Bem-vindos a São Miguel de Ceide, Vila Nova de Famalicão. Esta é a casa-museu de escritores mais visitada de todo o país. Falo-vos desde a casa do escritor Camilo Castelo Branco, onde viveu uma paixão proibida com Ana Plácido, o que lhe valeu uma passagem pelo cárcere, onde escreveu o seu romance mais famoso, Este Amor de Perdição. A história de um amor proibido de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque serviu de mote para o Futebol Clube de Famalicão lançar raízes no regresso ao principal escalão do futebol português 25 anos depois. E para explicar este amor de perdição pelas cores de um emblema, revisitamos as suas origens e o seu passado. Procuramos saber de histórias que mais ninguém contou e por isso entrevistamos mais de 3 dezenas de convidados entre ex-jogadores, treinadores e dirigentes, tudo para perceber as raízes da fundação de um emblema único. Olhar o passado para explicar o sucesso do presente. Fomos à procura das histórias nunca antes contadas na vida do Futebol Clube de Famalicão, mas espreitamos também os protagonistas do presente e entrevistamos vários jogadores do Futebol Clube de Famalicão e o seu técnico João Pedro Sousa. Declarações exclusivas à Cidade Hoje. Mas não é tudo, porque juntamos ainda às entrevistas em exclusivo a opinião de vários especialistas, de João Ricardo Pateiro, passando por Luís Freitas Lobo e do conhecido jornalista Carlos Daniel. Fomos procurar as razões de uma época que vai ficar marcada para sempre na história do Vila Nova. E é para a história que há de ficar esta reportagem como uma tentativa de explicar um outro amor de perdição. Ao contrário do romance camiliano, todos querem que este amor tenha um final feliz, até porque o sonho ainda agora começou. Desde a sua fundação, em 1931, o Futebol Clube de Famalicão viveu os seus momentos altos na década de 40. Em 46-47, sobe à então Primeira Divisão. Para homenagear este momento, o antigo jogador Manita deixou uma mensagem emocionante antes de morrer ao plantel do Futebol Clube de Famalicão. Deixem-me dizer-lhe uma coisa. Quando puxo atrás da fita da memória, começo logo a sorrir. E sabem porquê? Porque jogar futebol é a melhor coisa do mundo. Naquele retângulo de jogo, todos os sonhos são permitidos. Joga o rico e joga o pobre. Ganha o nobre e o plebeu. Mas isso já todos vocês sabem. O que ainda não sabem é como será a vida depois do futebol. Mas aí eu dou uma ajuda. Como jogadores que são, vão pensar sempre vida fora como jogadores. E um dia, quando estiverem como eu nas bancadas, vão ser assaltados pelas memórias desse tempo. Vai parecer sempre que foi ontem. Mas há uma coisa que prémio algum poderá pegar. São as jornadas de glória. Aqueles jogos que parecem irremediavelmente perdidos, mas que a equipa conseguimos vencer. Sabem uma coisa? Ainda hoje, com 93 anos, quando fecho os olhos, consigo ouvir a multidão em delírio, a exultar com mais um gol, mais uma vitória. E o meu corpo parece que volta a ter novamente 20 anos. Nisso, o futebol não mudou muito. Pelo menos aqui em Famalicão. Porque aqui o futebol é paixão. E os nossos adeptos, acreditem, nunca os vão deixar sozinhos. Não é de hoje, nem de ontem. É de sempre. Este é o vosso tempo. Acreditem, joguem, lutem até à exaustão. Seja qual for o resultado, sintam o orgulho de terem tentado sempre. E quando o pano cair,
tiveram feito história, não se admirem. Isto é Famalicão. Na década de 40, o Futebol Clube Famalicão viveu um dos seus momentos dourados na sua já longa história. No antigo campo do Freião, houve um adepto muito particular e singular, Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente do Futebol Clube do Porto recebeu Ricardo Ribeiro no estádio do Dragão. Em que momento é que a história do Futebol Clube do Porto se cruza com a história do Futebol Clube de Famalicão? Ou melhor, em que momento é que a história do presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, cruza com a história do Futebol Clube de Famalicão? Foi o que tentamos descobrir com uma entrevista exclusiva ao presidente portista. A memória prodigiosa de Pinto da Costa consegue recordar com exatidão o primeiro jogo em que o presidente dos Dragões assistiu no antigo campo de Freião. Mas fomos mais além, cruzamos histórias do passado e também uma curiosidade. Afinal, nos anos 40, o Famalicão era a equipa que melhor vestia em Portugal. Venha daí connosco. E eu tenho muita ligação porque um tio meu, Armando Lima, que aliás é mencionado aí nesse livro como o maior benemérito de todos os tempos do Famalicão, que era meu tio, irmão da minha mãe, foi ele que desde criança, que eu tinha 7, 8 anos, comecei a ir ao futebol, que me fez apaixonar pelo Futebol Clube do Porto, de que ele era o sócio 424 quando faleceu, mas deu-se a circunstância de ter adquirido uma quinta, que na altura se chamava a Quinta do Passal, em Santiago de Antas, que hoje pertence à família Manuel Gonçalves, e eu ia para lá passar férias e ele também ia ao futebol, ao Famalicão, quando estava na Quinta, e um dia convidaram-no para fazer parte de uma direção e ele não aceitou ser presidente, que era vice-presidente, mas era ele que financiava e teve uma coisa curiosa, ele pôs numa ata, num acordo que fez com eles, que no dia em que o clube subisse à primeira divisão e ele terminava o seu trabalho e nunca mais voltaria. E eles aceitaram, pensando que isso iria durar muitos anos, mas foi apenas um ano e tal, porque na época seguinte a que ele entrou eles subiram, então conforme estava planeado ele subiu. E eu lembro-me porque não podia ir à Constituição, que não tinha condições, fui lá uma vez e não vi nada, porque não ia para o peão e não tinha condições para ver o jogo, e foi com ele que eu vi o primeiro jogo, creio que em 45, de futebol na minha vida, que foi uma liguilha para a subida da primeira divisão, à primeira divisão, em que estava o Famalicão, o Académico de Viseu, o Oriental de Lisboa e a Académica de Coimbra. E no primeiro jogo dessa mesma liguilha, foi Famalicão, Académico de Viseu, foi o meu primeiro jogo também, e o Famalicão ganhou 7-1, fez uma grande exibição, ainda me lembro da equipa que jogou. E é capaz de nos dizer de cor esse 11 com que o Famalicão entrou em campo em 45 contra o Académico de Viseu? Sou. Sansão, Júlio Costa e Mourão, Ferrão, Cerqueira e Adelino, Ramiro, Pires, Sampaio, Raul e Gita. Tinha excelentes jogadores, o Sansão era um guarda-redes incrível, ao nível dos melhores que eu vi em toda a minha vida, e tinha um grande jogador que era o Pires e o Ferrão, que era um jogador de meio campo, eram os 3 melhores jogadores. O Famalicão ganhou 7-1, era um dos candidatos à subida da divisão, era talvez, sem dúvida, a melhor equipa, mas arranjaram lá, como se diz, uma estrangeirinha ao Pires, inventaram uma história, o Pires foi preso
porque o Pires tinha facilitado um jogo, quer dizer, ganharam 7-1 e o Pires ainda tinha facilitado. E o Pires foi suspenso e com a saída do Pires deu grande confusão e acabou por subir à Académica, quando o Famalicão de facto era o grande favorito. Portanto, recordo-me desse jogo, depois vi muitos jogos com essa equipa, era muito engraçado porque esse Sampaio que jogou a ponta de lança eram 3 irmãos, era o Sampaio I, o Sampaio II e o Sampaio III. Na altura, quando jogavam os 3, era muito engraçado, diziam a equipa, o Famalicão, Sampaio I, Sampaio II, Sampaio III, e só faltava o Sampaio XI. Mas nesse jogo só jogou um Sampaio, o ataque foi, como disse o Ramiro, Pires, Sampaio, Raul e Gita. O Gita era muito rápido, também era um bom jogador, mas a grande estrela era o guarda-redes, o Sansão e o Pires. O Pires era um jogador fabuloso que depois teve a carreira prejudicada porque arranjaram a suspendê-lo e ele deixou, entretanto, de jogar. Portanto, a minha infância está marcada pelo Futebol Famalicão e está marcada por Famalicão, porque era lá que eu passava o mês de setembro em Santiago de Antas. Lembro-me sempre que a grande feira era no dia 30 de setembro, ir à feira a Famalicão no dia 30 de setembro, 29 ou 30, mas creio que é 30, e portanto tenho muitas ligações, tinha muitos amigos lá, porque como andei ali perto no Colégio das Caldinhas, havia muita gente de Famalicão, e tenho ligações. E ao longo dos tempos mantive sempre com as pessoas do Futebol Famalicão, infelizmente atualmente não, desde que estão esta direção, já há uns anos, que ignoraram completamente sempre a minha ligação ao Famalicão. Mas dos tempos, de todo, através de muitos anos, desde os tempos do Virgílio Costa, do tempo que ainda há pouco disse, do Fernando Lopes de Castro, do Armindo Costa, tudo, sempre tive ligações, sempre tenho recordações desse tempo, sempre fui convidado para tudo o que havia do Futebol Famalicão, não só por saberem a minha ligação, mas também até certo ponto como uma forma de manter uma ligação, tipo homenagem ao meu falecido tio, que foi um grande, conforme repito, diz aí no livro, foi o maior benemérito do Famalicão, porque sei que era ele na altura que pagava tudo, pagava os estágios, e tinha um pormenor que era muito falado, porque ele fazia questão de que o Famalicão era o único clube em Portugal que jogava com equipamentos de seda. Não havia lá, não havia nada, era equipamentos de seda, e ele é que os pagava, pronto, era uma madureza dele. O Famalicão não tinha possibilidade, mas ele tinha vaidade em que o Famalicão fosse a equipa mais bem vestida do país, e era de facto. Portanto, ele é que sustentava aquilo, era uma pessoa que gostava imenso de futebol, era do Futebol Clube do Porto, mas no Futebol do Porto nunca aceitou cargo nenhum, tinha essa ligação ao Famalicão e, portanto, talvez por saberem a história de Famalicão, através dos anos, até há poucos anos, sempre as direções de Famalicão tiveram comigo uma certa simpatia e empatia. Agora talvez porque os clubes principais, o do presidente não é o Futebol Clube do Porto, possa haver esse distanciamento. Mas as memórias, essas tenho-as, as lembranças do Famalicão que tenho no meu museu particular, que trouxe até algumas, mantém-se, e tenho no meu museu particular uma vitrine só para o Futebol Clube Famalicão. Os únicos 2 clubes que têm uma vitrine especial é o Futebol Clube Famalicão e o Futebol Clube de Infesta, porque é um clube que também tenho simpatia, porque joguei lá futebol
oficialmente nos Júniores, tive até a oportunidade de ir à seleção do Porto de Júniores quando jogava no Infesta, portanto também tenho uma ligação afetiva com o Futebol Clube de Infesta. Estacionamos agora na década de 70. Foi também uma década dourada para o Futebol Clube de Famalicão. Pela segunda vez, o emblema famalicense chegava ao topo do futebol português, numa equipa capitaneada por um nome forte do futebol nacional. Falamos de Vítor Oliveira, que recebeu a cidade hoje em Barcelos para uma entrevista exclusiva, recuperando as memórias desse tempo. Como é que chega ao Famalicão? Boa pergunta. Eu vindo para Famalicão do Paredes, salvo erro. Do Paredes. Essa equipa tinha muito bons jogadores, alguns deles, inclusive, fizeram carreira em clubes top da Primeira Divisão Nacional. Tínhamos um bom espírito de grupo, tínhamos uma boa equipa, tínhamos um treinador com um grau de exigência para a altura muito elevado, que era o Sr. José Carlos, que era uma figura também marcante nas conquistas que essa equipa obteve. Tínhamos uma massa associativa fervorosíssima, tal e qual é agora. Eu lembro-me, tenho algumas fotografias em casa dessa altura, os campos sempre cheios, porque o Famalicão, onde jogava, levava muita gente, em casa o campo estava sempre praticamente cheio. Foram anos fantásticos, anos de grande crescimento, que me fizeram realmente chegar também à Primeira Liga, e foram anos inesquecíveis e que deixei. E é uma cidade onde deixei bastantes amigos. No entanto, esses tempos de festa foram curtos porque o Famalicão acabou por voltar a descer no ano seguinte. A época não correu tão bem quanto queríamos, tivemos ali períodos bons, mas depois houve ali uns problemasitos e as coisas não correram bem na parte final. E na última jornada acabaram por mandar o treinador embora. Nunca percebi muito bem essa situação. Está a falar do treinador argentino Mário Imbelloni, não é? Mário Imbelloni, que era um treinador excelente, como pessoa e como treinador era fantástico, ensinou-me muito. É uma das minhas referências em termos de treinador de futebol. Foi daqueles homens que deixou marca no futebol português. Inexplicavelmente, na última jornada, rescindiram com ele e propuseram-me ficar como treinador. Propuseram, não, quase que impuseram, que ficasse como treinador na última jornada. Foi uma experiência má, o Famalicão acabou por descer, perdemos um jogo, penso que em Belém, se a memória não me falha. Exatamente, é com o Belenenses. Com o Belenenses, e descemos de divisão. Mas não invalida tudo de bom que aquela equipa fez, o enorme número de jogadores que fez crescer e que fez chegar a equipas, alguns chegaram a Portos, Bragas, equipas de topo do futebol português. Penso que foram 3 anos de grandes recordações num clube que estava em crescimento na altura, em que já se notava todo o fervor que existe hoje à volta da equipa, todo aquele apoio incondicional de uma massa associativa que é irreverente, é exigente, mas que apoia incondicionalmente a sua equipa. E dessas recordações da década de 70, sobram muitas histórias a Vítor Oliveira, como esta do treinador Imbelloni. E por acaso, ontem estávamos a conversar, uns amigos, já há muitos anos no futebol, e contaram-me essa história, perguntaram-me se essa história era verdadeira, e era efetivamente. Nós tínhamos um jogador que toda a gente conhece, que era o Reinaldo, depois foi para o Benfica. Esta equipa de Famalicão deu jogadores para o Benfica, para o Porto, para o Braga, não sei, para o Sporting, o Zezinho. E o balneário eu estava numa brincadeira, não era uma pega, era uma brincadeira, com o Reinaldo inverno rigoroso até, estávamos a fazer banhos de imersão e o Reinaldo estava encostadinho, quem conhece o balneário do Famalicão, daquela altura, descia-se 3 degrauzinhos e logo ao lado direito, encostado, tinha uma parede, por trás dessa parede tinha o banho de imersão. E o Reinaldo estava mesmo encostadinho ali ao último degrau, a fazer banho de imersão, muito frio, inverno, uma toalha embrulhada na cabeça, lembro-me perfeitamente que ele fazia isso, a fazer o banho de imersão, aguentava a água quentíssima.
E eu resolvi fazer-lhe uma partida e fui encher um balde de água fria mesmo, fria. E quando bem cheguei, só dei a volta àquela parede e trás. Só que, infelizmente, o Reinaldo tinha saído e quem estava lá naquela posição era o Semarin Belloni. E lembro-me de o ver, já com bastante idade, levantado e gritar-me: cabrão, cabrão, queres matar o velho? Lá em espanhol, com aquele espanhol dele: cabrão, cabrão, queres matar o velho? Aquilo foi muito engraçado, ele não levou a mal, percebeu perfeitamente, mas foi uma história giríssima e que ontem por acaso falámos nela e agora lembrei-me por coincidência. Para além de jogadores, treinadores e dirigentes, a cidade hoje foi falar com vários especialistas do desporto em Portugal. Um deles, o jornalista da RTP, Carlos Daniel, que nos explicou as razões pelas quais o Famalicão está a trilhar este caminho de sucesso. As minhas memórias, antes de mais, é um gosto, Ricardo, e cumprimentar todos os que nos acompanham, os que veem isto, e as pessoas de Famalicão, que têm hoje outra vez um clube numa fase extraordinária, e porventura na mais extraordinária de sempre, isso é fantástico. Mas a minha memória vai aos cromos dos anos 70, quer dizer, estou a ver a coleção onde eu tinha o Vítor Oliveira, o Duarte, o Jacques, o Reinaldo, o Albino, enfim, aquelas figuras de uma grande equipa de um Famalicão de segunda divisão, mas que era uma equipa extraordinária, depois sobe. Aliás, falei do Vítor Oliveira. O Vítor era um jovem médio que depois veio a fazer carreira no Braga, mais tarde no Portimonense, mas sobretudo o Jacques e o Reinaldo, que eram dois jogadores que viriam a jogar nos grandes do futebol português, o Reinaldo no Benfica e o Jacques no Porto. O Jacques chega a ser o melhor marcador do campeonato. Era ali um início de uma equipa, foi a minha primeira memória forte de um clube com história e que, portanto, já fazia com que o miúdo ali à volta dos 10 anos decorasse estes nomes e não se esquecesse mais. Também o que a gente decora nessas idades normalmente esquece com mais dificuldade. Não? Mais tarde, na década de 90, o Famalicão voltaria aos grandes palcos do futebol português com uma equipa recheada de nomes inesquecíveis. Sim, aliás, porque aí já se cruza com a memória profissional, porque eu, entretanto, comecei na rádio em 89 e comecei e fiz muitos jogos em Famalicão dessas equipas que sobem da terceira à primeira, depois daquele imbróglio que também teve aquela descida de divisão, ainda fiz algumas reportagens sobre isso, aquela descida de divisão na secretaria, não é? E depois o regresso do clube, até aquela equipa magnífica que eu relatei várias vezes, que tinha o Lula, o Tanta, o Dan, dois argelinos extraordinários de nomes quase iguais, o Medani e o Menad. Lembro-me obviamente muito disso, e essa equipa era magnífica, era uma das grandes equipas do futebol português. O Leomir, que era um jogador brasileiro, também era um craque no meio campo, lembro perfeitamente, porque aí, como digo, já era, além da paixão pelo futebol, já era uma memória profissional também, de ir lá, de relatar naquele estádio muitas vezes, muitos jogos grandes. E por isso lembro-me perfeitamente, sobretudo dessas duas fases. Eu diria que são os dois cortes que eu consigo fazer na minha memória mais fortes. O de miúdo, quando comecei a perceber que existia uma coisa chamada Famalicão no futebol, e depois essa equipa muito forte, cheia de grandes jogadores. O Famalicão, de facto, teve ali uma equipa magnífica, o Abel Braga treinador. Lembro-me desses tempos quase como se fosse ontem. E, se quiseres, o terceiro corte é a atualidade, onde, de facto, volta a haver aqui alguma coisa que vai ficar na memória, porventura, de uma forma mais impressiva ainda. Não é? E ao olhar para o Famalicão de hoje, Carlos Daniel fala de um projeto que surpreende por uma ideia de jogo que se transformou no ovo de Colombo para os famalicenses. Direi que surpreende porque, de facto, as coisas correram muito bem e, portanto, nesse sentido, é evidente que o espectador menos atento estará relativamente espantado. Eu, como acabei por acompanhar algo de perto o que foi esta evolução recente, até por razões pessoais, acabo por não, se calhar não estar tão espantado como outras pessoas. Ou seja, porventura não esperava tanto, não esperava uma equipa já a lutar para um lugar na Europa com um campeonato quase a acabar, mas esperava claramente uma equipa consolidada na Primeira Liga e preparada para novos passos. O que me parece que eu acho que o Famalicão é um exemplo extraordinário do que devia correr bem no futebol português. Para já, um investidor que, pelo menos na aparência, é um verdadeiro investidor. Em Portugal tem aparecido mais comerciantes do que investidores no futebol. E, portanto, gente que quer fazer o negócio imediato da compra e da venda e tem ali o entreposto que serve para fazer circular direitos desportivos. Aparentemente, volto a dizer, acho que já são 2 anos, já que se começa a poder dizer isto com alguma segurança, quem comprou as ações da SAD do Famalicão quis verdadeiramente fazer do clube algo maior. Isso percebe-se pelas estruturas, pelo investimento que está a haver, não apenas na questão desportiva.
E depois acho que se reuniram ali fatores de alguma felicidade, eu não gosto de dizer sorte, a sorte procura-se, e que são raros, e portanto é nesse sentido que eu agora diria que se complementa esta primeira felicidade do Famalicão. A primeira foi um investidor que aparentemente quer sê-lo, a segunda foi encontrar sobretudo uma pessoa, e não vale a pena eludir as questões. O Miguel Ribeiro é um homem que calhou muito bem neste projeto, pelas ligações que tinha à terra, pelo know-how que tem no futebol português e por uma capacidade de ver mais longe, que me parece hoje também evidente, e que conseguiu a seguir perceber, para mim, o que é o essencial num dirigente desportivo e que tantas vezes parece que não, que é difícil de perceber, que é uma grande equipa constrói-se a partir de uma ideia. E a ideia tem que ser comum a quem dirige o clube, ao treinador, e depois traduzir-se em características de jogadores. Isto é tão simples, parece o ovo de Colombo, parece a linearidade mais óbvia do futebol e todavia é tão poucas vezes respeitada. Eu acho que é isso que explica em grande parte o sucesso do Famalicão. Há, claro, algum dinheiro para investir, mas há outros clubes que investem muito mais e têm orçamentos maiores e não estão tão bem classificados. Há uma direção desportiva entregue, neste caso, a um presidente executivo, que consegue, de facto, perceber o que é o essencial. E o essencial é o jogo. Não são os bastidores, não são preocupações com questões laterais, não é apenas, e há até essas competências seguramente lá, à volta da comunicação e do marketing, mas há algo que tem que funcionar é dentro do campo. E dentro do campo as coisas funcionam com base numa ideia que é uma ideia de jogo, não é uma ideia vaga, é uma ideia que é que jogo é que nós queremos jogar, que futebol é que nós queremos ter. Que, por um lado, permita ter resultados e que potencie talento de forma a que ou se consiga resultados, ou se consiga acumular resultados e até eventual negócio, que me parece uma evidência também no Famalicão. A valorização do plantel é brutal ao fim do ano e, portanto, acho que de facto, se queremos olhar para um laboratório onde alguma coisa no futebol português correu bem, o Futebol Clube Famalicão é seguramente o melhor exemplo dos últimos 2 anos. José Romão, ex-treinador do Futebol Clube Famalicão, foi responsável até à data do melhor desempenho desportivo do Futebol Clube Famalicão na primeira divisão. O ex-treinador recebeu-nos em Guimarães, junto ao Palácio dos Duques, partilhando connosco as suas memórias. Guardo ótimas recordações, vivi um ano profissional também de alegrias enormes, mas também tivemos momentos em que nos sentimos à rasca. Mas não deixa de ser verdade que foi uma época, não diria à semelhança do que está a acontecer hoje com o Famalicão. Mas em determinado momento da época, sim, porque nós tivemos também um período de 12 jornadas sem perder. Mas nós dizemos que foi um tempo grato porque o início da época para nós fugiu um pouco à normalidade. Nós fomos para Lamego fazer uma pré-temporada e os jogadores chegavam por vagas. E isso, como sabe, para iniciar um trabalho com a responsabilidade de uma primeira divisão não é fácil. Mas conseguimos formar uma equipa competitiva, séria e uma equipa que chateava os adversários. Essa época que é um início tímido do Famalicão, tímido no sentido de ainda não estar com todas as respostas para a responsabilidade do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. A partir da sexta jornada, mais uma ou menos uma, a equipa estabilizou, agarrou o ritmo competitivo, a consciência competitiva e formámos um bloco muito unido, muito sério, que projetou o Famalicão para um período que eu diria da época, um período de ouro, que o Famalicão dificilmente era batido. Eu recordo que eu tinha jogadores que, entre eles o Lila, que era um dos jogadores que fazia o trabalho sujo da equipa, como se costuma dizer, com um caráter e uma generosidade imensa, como outros, em que ele dizia às vezes, quando estava a equipar, dizia aos colegas que ninguém nos ganha. Quando uma equipa consegue absorver esta dimensão que o jogo é para ser jogado e para ganhar, torna-se de facto muito difícil para os opositores. E assim chega ao final este primeiro episódio de 6 que se propõe contar este temor de perdição. Mas amanhã traremos outros protagonistas e outras histórias. Desde logo viajaremos até ao Rio de Janeiro para falar com Mário Monteiro, preparador físico do Flamengo. Vamos ainda escutar um adepto muito especial desde São Paulo, Joaquim Rui Manita. Falaremos ainda com o ex-presidente do Famalicão, Constantino Gomes, e com o ex-guarda-redes
de Jair Santos. Vamos ainda ter a oportunidade de escutar o especialista Luís Freitas Lobo e de visitar as instalações do Futebol Clube de Famalicão por dentro para explicarmos as razões de uma época de sucesso. Amanhã, no sítio de sempre, à hora do costume.